Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Gabriel Azevedo, professor de Língua Portuguesa e de Redação aqui na Help Educação, e hoje nós continuaremos trabalhar com as cantigas. Bom, as cantigas, como nós já vimos, se dividem em lírico e amorosas e também se dividem em cantigas de mal dizer e de escárnio, né? Nós temos essas duas grandes divisões aí. E hoje nós continuaremos a trabalhar com a cantiga de amigo, já vimos, né, dentro da cantiga lírica amorosa, a cantiga de amor. E agora vamos continuar trabalhando aí com as nossas cantigas. Vamos, irmã, vamos dormir, Fernando Esquio. Bom, esse texto aí você já consegue perceber pelas imagens, né, que tem uma relação aí muito interessante com a perspectiva lírico-amorosa, essencialmente aí uma perspectiva em se tratando de uma relação de um lírico mais feminino. Para que a gente consiga entender a nossa literatura, então, já dissemos para você que a nossa perspectiva é interdisciplinar, já sabemos aqui que estamos na Idade Média, já observamos essa informação lá na nossa outra aula, né, em que trabalhamos com Senhora Minha, desde que vos vi, e hoje teremos aí a continuação. Século XIII ainda, Idade Média, muitas disputas, muitas guerras, sabe? Uma coisa assim que era realmente muito difícil de a gente acreditar que melhoraria, tendo em vista que dessa forma como associamos a linguagem à música, podemos observar, né? Quem era o sujeito, quem era o mundo e por meio da obra com a qual a gente vai trabalhar. Para que nós consigamos entender, vamos ver que o sujeito aqui, Fernando Esquilo, um trovador medieval de nacionalidade galega, trovador galego, veja aí, muito provavelmente ativo em finais do século XIII e no início dos anos seguintes, parece ser originário da região do Ferrol, onde a família Esquilo possuía propriedades, e onde encontramos alguns dos elementos desta linhagem e a desempenhar funções públicas de certa importância. Nos finais do século XIII, um membro da mesma família, Gonçalo Esquilo, terá mesmo casado na importante linhagem dos Travos, então você consegue perceber que é um trovador medieval que tem terras, né? Já parecem ser terras um pouco mais afastadas, né, ali do que é entendido como o grande centro do feudo, né? Então, um sujeito que vai ter uma representação meolírica, você vai ver que é um sujeito medieval, né, sem muitas características, né, sempre acompanhado ali de um banjo, um bandolim, algum tipo de instrumento musical que possa fazer alguma associação com a nossa relação de textos literários, beleza? Então, quando a gente já compreende o sujeito, já sabemos como é que é o mundo, vamos nos aprofundar nele. Quero que você sempre perceba que a gente tem uma relação do século XIII muito ligada às questões teocêntricas, né? Nós temos aqui um trabalho muito amplo com uma fé, uma perspectiva de estarmos ligados aí às igrejas, tá? Principalmente as igrejas são importantes neste contexto. Estamos iniciando as grandes navegações, né? Olha só, as navegações estão acontecendo. Dentro dessas navegações, nós temos aquilo que conhecemos como as disputas, né? Então você observa, disputas de várias naturezas. Disputas de quê? Disputas de terras. Várias famílias entrando em confrontos. Há uma família em específico que se chama família de Leão, muito importante nesse período. Veja que nós temos uma relação ainda no século XIII de uma sociedade ainda muito pouco mutável, tá? No sentido de a sociedade era pouco mutável. Quem nascia filho de artesão morreria filho de artesão, tá? Quem nascia ali um soldado poderia, né, nascer um filho de soldado vir a ser um soldado. Então, o que é que nós estamos aqui refletindo nessa perspectiva? O amor entre ter posses versus não ter posses, tá? Outra coisa, o que é que nós podemos ver aqui? Uma submissão feminina, evidente, né? Por quê? Porque o eu lírico, que é um eu lírico feminino, chama amigo em vez de amor. Por que que a mulher tem que chamar amigo em vez de amor?
Nessa perspectiva, entendemos a nossa relação de que havia pouca forma de nós termos uma modificação estrutural, né? No sentido de que não era muito comum. Veja que a gente tem também uma relação entre a associação à música e à cantiga, né? Para que a gente não perca esse detalhe. Essa daqui é a obra, como você bem pode acompanhar, que foi disponibilizada novamente pelo site da Universidade de São Paulo, uma importante, tá? Uma importante forma de a gente observar como eram feitos os textos. Olha só que bonito. Novamente aí eu reitero que as cantigas são feitas de forma muito bonitas. Olha só. Ayamos hermana, vai amor dormir. As verba do lago, o e andar vi. Não, às vezes não conseguimos nem ver direito ali, né? Veja que letras bonitas, letras interessantes, né? Muito bonitinho. A Universidade de São Paulo realmente arrasou nesse trabalho aí que fez de disponibilizar as cantigas e as informações acerca dela e também o próprio texto, né? E assim, de uma forma muito boa pra gente que conhece um pouquinho aí. Bom, o que a gente pode ainda considerar muito interessante? O texto, né? Você já vai perceber que esse texto aqui, ele já tem uma diferença estética com relação ao texto de que nos utilizamos na nossa aula passada, quando trabalhamos com Senhora Minha, tá? Primeira coisa, o tema é o amor feminino. Por isso, cantiga lírica amorosa de amigo. Com relação à estrutura, tá? Essa estrutura aí nós temos 3 versos, tá? Temos uma cantiga de 3 versos, uma cantiga que representa um encadeamento de uma repetição, até pouca, se a gente fosse considerar, mas ainda assim algumas repetições, né? Essas repetições a gente poderia dizer uma cantiga meio que paralelística, né? Uma cantiga paralelística é uma cantiga paralelística. É uma cantiga em que há versos encadeados que repetem a mesma estrutura, algumas variações com alguns pares ou não consecutivos. Não tem 4 versos. Se tivesse 4 versos, poderíamos chamar de uma cantiga de refrão, que não acontece aqui, beleza? Então, ao trabalharmos com essa perspectiva de que temos um tema de amor feminino, uma lírica amorosa de amigo, uma cantiga que vamos chamar de paralelística, é preciso que você observe uma importante função que nós teremos aí, que no caso é desenvolver a perspectiva de metaforizar o próprio lírico feminino como o objeto a ser caçado, tá? E aí eu quero muito que você perceba aí, se der para você, por favor, observar as imagens. As imagens elas são muito importantes. Veja como o rapaz está com um arco apontado não só para o animal, mas também para a mulher. Veja que a mulher está atrás aqui já nesta imagem, que nós satisfatoriamente fizemos com um Bing para você. E conseguimos aqui desenvolver essa perspectiva, né? De, bom, observar aí como que se refere. Veja bem aqui. Vamos trabalhar com vamos, irmã, vamos dormir nas margens do lago onde eu vim andar, meu amigo, a caçar as aves. Vamos, irmã, vamos folgar na margem dos lagos onde eu vi meu amigo a andar a procurar as aves. Nas margens do lago onde eu a andar o vi, seu arco na mão as aves aferi, as aves, meu amigo. Nas margens do lago onde eu o vi a andar, seu arco na mão as aves flechar, as aves, meu amigo. Seu arco na mão as aves aferi, e as que cantavam deixás partir, as aves, meu amigo. Seu arco na mão as aves flechar, e as que cantavam não as quer matar, as aves, meu amigo. Bonito, né? Então nós percebemos que essa cantiga aí, quando nós trabalhamos com essa relação, a gente vê que, de acordo com o próprio material da USP, né, num registro bem mais popular burguês, a cantiga de amigo é um gênero autóctone, ou seja, né, as origens parecem remontar a uma vasta e arcaica tradição de canção em voz feminina, autóctones ali
uma relação bem de povoamento de sociedade, né? Autóctones e alóctones. Tradição que os trovadores e os jograis galegos portugueses terão seguido, muito embora, veja bem, adaptando ao universo cortês e palaciano que era o seu. Dessa forma, a voz feminina que os trovadores e jograis fazem cantar nessas composições faz remeter a um universo definido quase sempre pelo corpo erotizado da mulher, que não é agora a senhor, mas a jovem namorada, né, que canta por vezes no espaço aberto e natural, o momento da iniciação erótica ao amor. Dessa forma, a velida, a bela, a bem talhada, de corpo bem feito, exterioriza e materializa de formas várias, formas essas enquadradas numa vivência cotidiana e popular, os sentimentos amorosos que a animam, né? De alegria pela vinda próxima do seu amigo, de tristeza ou de saudade pela sua partida, de ira pelos seus enganos. Os sentimentos que o trovador ou o jogral lhe faz cantar, bem entendido, veja bem. Compostas e geralmente cantadas por um homem, se bem que possa ter havido igualmente vozes femininas a cantá-las, as cantigas de amigo propõem aí uma cena em um universo alargado feminino, do qual fazem parte ainda, como interlocutores da donzela, a mãe, as irmãs ou as amigas. Veja que aqui a gente tem uma irmã, tá? Neste texto. Formalmente, as cantigas de amigo recorrem frequentemente a uma técnica arcaica de construção estrófica, né, conhecida como paralelismo, acabei de falar isso aqui para vocês. A apresentação da mesma ideia em versos alternados com pequenas variações verbais nos finais desses mesmos versos são quase sempre 88% das cantigas conservadas de refrão, tá? Então, o que é que nós podemos já perceber aqui? Muita coisa interessante no sentido de que temos um texto literário com bastante capacidade de ser analisado. O que eu quero que você perceba são alguns vocativos que a gente tem. Vamos, irmã, vamos dormir. Olha só, nas margens do lago, onde eu vi andar meu amigo a caçar as aves. Eu vi andar meu amigo e ele estava caçando as aves. Eu quero que você entenda que as aves é a mulher, tá? Então, como assim, professor? A mulher quer ser caçada, a mulher quer ser flechada, a mulher quer ser encontrada por esse amigo, tá? Vamos, irmã, vamos folgar nas margens do lago onde eu vi meu amigo andar e a procurar as aves. Então, de novo, nas margens do lago onde eu vi andar, não, onde eu vi o meu amigo, onde eu vi aquele garanhão, aquele rapaz esbelto, bonito. Nas margens do lago onde eu a andar o vi, seu arco na mão, as aves feri, as aves meu amigo. Seu arco na mão, olha só que relação de pomposidade, né? Essa é uma relação clássica aí do homem que ele é dotado de força para conquistar a sua donzela, né? Então, nesse caso aqui, a donzela e o próprio cortejo, né? Digamos assim, porque nós temos várias formas de cortejos entre homens e mulheres, mulheres e mulheres, homens e homens, se manifestam, né, os cortejos de formas diferentes, a depender também do tempo em que você se encontra e do espaço também, né? Então você veja que esse vamos, irmã, vamos dormir ou vamos, irmã, vamos folgar, traz pra gente uma boa e excelente interpretação do contexto em que se inseriam, né? Olha só, no lago, sempre as margens do lago é um cortejo. Ele está caçando nas margens do lago, né? Ele está ali se desenvolvendo na margem do lago, exercendo o que ele tem de mais importante a essa época como um homem, que é a sua robustez de força. Então, nós observamos nessa cantiga de amigo uma relação muito importante, tá? Veja que o cortejo, nesse sentido, ele é muito importante. Não temos aí uma estrutura, se a gente for pensar na nossa última aula, em que tínhamos uma estrutura mais complexa de encadeamento de versos, de encadeamento de rimas, né? Sem algumas repetições, com rimas um pouco mais, digamos assim, com relação ao valor, algumas rimas pobres, outras ricas, umas emparelhadas, umas interpoladas, mas enfim, aqui a gente já não tem, você já percebe que essa estrutura dessa cantiga medieval aí, ela é uma estrutura mais simples, como a própria Universidade de São Paulo manifestou no site dedicado somente às cantigas, né? Inclusive, quero fazer uma pausa, pesquisar bons sites, boas referências é uma habilidade também para você que está indo para Zoom, tá? Não se esqueça de sempre encontrar o melhor ali texto para você. Às vezes a informação que a gente quer não é a que a gente vai encontrar e está tudo bem, né? A gente precisa saber lidar com isso. Encontre boas fontes. Bom, vamos voltar aqui às nossas aulas. Nas margens do lago, onde eu o via andar, seu arco na mão, as aves a flechar, as aves, meu amigo. Gente, ela é a ave, você está entendendo? Ela está louca para ser abatida. Ela está louca para ser o quê? Flechada. Ela quer o amado dela. Ela quer o amigo dela, né?
Então veja aí. Seu arco na mão as aves a ferir, e as que cantavam deixava-as partir. As aves, meu amigo. Seu arco na mão as aves a flechar, e as que cantavam não as quer matar. As aves, meu amigo. Então você veja que as que cantavam ele não a quer matar. Tema totalmente de eu lírico feminino, uma subordinação feminina ali ao seu amado, pouca vassalagem, uma relação metafórica entre animais e natureza, entre homem e mulher, entre natureza e sociedade, um cortejo que acontece e que é metaforizado por meio da relação entre o amigo o caçador e também entre aquele que é, né, caçado, então no caso a dama. E a gente percebe que essa é uma obra muito interessante, né? A segunda classificação é da lírica amorosa de que precisávamos. Eu gostaria de convidar você, se você tiver gostado dessa aula, a entrar no nosso grupo do Pais 1. Temos conteúdo, mandamos direto lá, só eu posto, muito importante isso. Temos as informações mais importantes por lá. Eu sou o professor Gabriel Azevedo, professor de língua portuguesa e de redação aqui da Help Educação. Help Educação é aquela ajuda de que você precisa.